Olá pessoal, bem-vindo a mais um Entre Amigos, um lugar onde a gente aprende juntos sobre o amor de Deus. Eu sou o João. E eu sou o Pitu, e estamos aqui mais uma semana estudando sobre o livro de Gênesis e estudando sobre a vida de Abraão. E hoje, especialmente, vamos ter que fazer uma versão um pouco mais curta, talvez uns 5 minutos, porque o nosso amigo João está num lugar bem remoto, né, João? Estou no fim do mundo aqui, Pitu. Estou perto do deserto, de onde Abraão morou quase. A internet está ruim, mas pela graça de Deus a gente está tentando fazer uma mensagem de esperança aí, né? Estudando a vida de Abraão poderemos com certeza passar alguma coisa para vocês aí. Então, de antemão, a gente já pede desculpas pela qualidade, se cortar, se a imagem ficar paralisada, mas a gente quer fazer, então, um resumo da lição para que a gente consiga, então, dar continuidade ao nosso estudo semanal. Então, a gente vem estudando sobre a vida de Abraão, a gente sabe que ele teve dificuldade para ter filho, a gente já sabe das caídas dele, das recaídas, da falta de fé, né, do pai da fé, e agora Abraão finalmente já tem o seu filho. E o que acontece? Deus fala que Abraão tem que sacrificar o seu filho. Então, imagina só, e ele tem que ir lá no Monte Moriá, um monte que não é ali do lado, que você anda talvez uma hora, 2 horas, tinha que andar alguns dias. E imagina Abraão com todo o peso nas suas costas, sabendo que era o filho da promessa, demorou 10 anos para nascer o filho, que era o pai da sua geração, da promessa, da aliança que Deus tinha feito com ele, e agora ele tem que sacrificar. Então eu fico imaginando Abraão indo para lá com esse peso. E me faz essa pergunta, por que Abraão teve que sofrer tanto? Por que ele teve que passar por isso para poder provar a fé? Por que não poderia ser com outros homens? Porque eu não vejo na Bíblia uma prova semelhante a essa. Por que Abraão teve que sofrer por isso, né? Por que será? Você sabe, João? Isso aí você vê, né? Diz aqui, essa ordem divina contradizia a proibição bíblica, né? Contra o sacrifício de humanos, né? De Levíticos 18, 21. E ela certamente parecia funcionar contra a promessa de Deus, né? De ter uma nação através de Isaac, né? Mas Deus chama Abraão para fazer isso, né? E Deus, poderíamos dizer que ele está testando, mas que teste mais cruel é esse, né? Mas a verdade é que seria muito fácil para Abraão, né? Finalmente agora que ele conseguiu o filho da promessa, ele relaxar, né? E projetar nesse filho todas as suas expectativas. De repente, Pitu, até num nível de idolatria, né? Porque esse filho demorou para chegar. Será que Deus estava tentando provar alguma coisa? Será que Deus estava tentando provar para Abraão alguma coisa, né? Porque Deus sabe todas as coisas, né? Ele sabia o coração de Abraão, mas ele precisava de alguma maneira descobrir se Abraão realmente não iria segurar nada contra Deus, né? Então, como Jó foi testado para mostrar para Lúcifer, para Satanás e para os outros mundos o caráter de Deus, eu acredito que Abraão possa ter sido testado para isso também, né? Então, a noção bíblica de teste, ela abrange 2 ideias, a ideia de julgamento, ou seja, julgar para saber o que está no coração de uma pessoa testada, e também traz a certeza da graça de Deus em favor do que está sendo testado. Então, Abraão realmente foi testado para saber o que tinha dentro do seu coração. E, por que não dizer, até Isaac foi testado também para saber se Isaac, né, iria aceitar isso, porque vamos lembrar, né, que Abraão era velhinho, Isaac poderia ter corrido, poderia ter batido nele, fugido, mas ele foi obediente até o final, né? Mas no final das contas, o que projetou isso aí, Pitu, foi a tamanha graça de Deus, né? Porque eu imagino, Pitu, que Abraão deva ter se sentido como Deus se sentiu na cruz, né? Dando o seu próprio filho unigênito para morrer, né? Então, a história de Abraão é linda porque ela projeta não só a fé de Abraão, que tem que ser a nossa fé, mas projeta também, por que não dizer, a fé de Deus, ou pelo menos a imensa misericórdia e amor de Deus para conosco na cruz, né? Por isso que Jesus diz em João 8, eu acredito, que Abraão viu o dia de Jesus, né? Viu o meu dia, e ele ficou super feliz com isso, ficou, né? He was glad with this. Eu não sei como falar em português, mas acho que ele ficou bem feliz, né? Porque realmente ele viu a salvação, né? E foi algo extraordinário para ele. E essa que é a essência dessa história, né? Essa é a essência porque é o plano da salvação. Abraão passou
o sofrimento e angústia igual Deus passou quando enviou o Jesus aqui para a Terra, o seu filho, né? Imagina aqueles 2 dias caminhando, passando aquela agonia que o filho ia ter que morrer. Ele não sabia que Deus ia prover, né? E apesar de Deus saber tudo, ele é onipresente, onisciente, ele que sabe o futuro da mesma forma que a gente sabe o nosso passado, ele não muda. Então, mesmo que ele soubesse que Jesus ia passar e vencer a Satanás, enquanto Jesus estava aqui, não tinha certeza, né? A gente não sabe. Então, ele fez Abraão passar esse mesmo sofrimento para sentir igual a ele, eu acho, para dar o exemplo para nós. Esse é o plano da salvação e para dar a garantia de que a aliança já desde os primórdios, desde o início, sempre tem um plano que é o plano da salvação. E não só foi isso também. E olha só o que eu acho bonito que Ellen White fala aqui em Patriarcas e Profetas, que eu vou ler rapidamente aqui, ó. Deus permitiu que Abraão passasse por isso, porque foi para impressionar a mente de Abraão com a realidade do evangelho e para provar sua fé que Deus mandou que ele matasse seu filho. A aflição que ele sofreu durante os dias tenebrosos daquela terrível prova foi permitida para que compreendesse por sua própria experiência algo da grandeza do sacrifício feito pelo infinito Deus para a redenção do ser humano. Amém. E você vê, né, Pitu? Abraão foi o pai da fé, né? É um dos que mais apareceu em Hebreus 11, que nós estudamos no mês passado, né? Que é os heróis da fé. Mas um ponto que é importante dos heróis da fé é que, embora eles tenham vivido pela fé e tenham demonstrado o poder de Deus de uma maneira poderosa, no final da história, em Hebreus 11, 13, diz o quê? Que eles, na verdade, viveram pela fé, mas morreram sem receber o que tinha sido prometido. E viram essas coisas de longe, e de longe as saudaram. Eles reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Então, Abraão, ele teve que, na sua cabeça, entregar Isaac como uma prova também de que não era ele que estava resolvendo nada, que Deus, em última instância, estava resolvendo tudo. E a lição diz no final que quando Sara morreu, logo após essa história, Abraão não tinha nem terra para enterrá-la. Ele teve que comprar um terreno na terra de Canaã. Quer dizer, ele era estrangeiro na própria terra de Canaã. Isso é um lembrete para nós, né, Pitu? Que nós somos estrangeiros nesse mundo. Como Abraão, a gente tem que clamar as promessas de Deus hoje, mas na verdade a gente tem que viver sabendo que essas promessas, na sua plenitude, vão ser consumadas só na volta de Jesus. E esse é o nosso chamado, e por isso que a gente estuda essas lições, né, Pitu? Para nos preparar para a volta de Jesus, e esperamos que todos estejam animados cada semana conosco aí para percorrer essa história de Gênesis, né? E estar cada vez mais preparados para encontrar o nosso Salvador. E com isso a gente encerra a vida de Abraão, né? Porque depois desse evento, o foco vai para a vida de Isaac, onde ele teve que arranjar uma esposa. E Abraão, depois disso, ele se casou novamente, teve outros filhos, mas depois ele acabou falecendo e teve uma longa vida, né, na velhice. E Abraão continua sendo o pai da nossa fé. E, para mim, dessa lição aqui, o que mais me tocou foi realmente para mostrar o plano da salvação já desde o início com Abraão. Muito bonito isso, e espero que vocês aí, nesse resumo da lição, também possam ter tirado um bom proveito, e até a semana que vem. Então, para encerrar, João, vamos orar? Vamos orar. Querido Jesus, muito obrigado por esse estudo maravilhoso da vida de Abraão e pelo seu amor que o Senhor mostrou na vida dele, Pai. O Senhor cumpriu todas as promessas que o Senhor prometeu para ele, mas a gente sabe que a maior promessa é quando o Senhor voltar e ressuscitar não só Abraão, mas Sara, todos os seus filhos, e nós também, que estamos hoje aqui, a gente possa clamar essas promessas assim como Abraão, que foi fiel até o fim. A gente possa encontrar em Abraão um exemplo de fidelidade e motivação para a gente continuar seguindo nossa caminhada rumo ao céu. O Senhor possa abençoar cada um de nós, nossos ouvintes aqui agora e sempre. Em nome de Jesus. Amém.